Olá, aluno, olá, aluna. Nós vamos iniciar aqui o assunto de regressão linear, tá? Regressão linear simples, RLS. Bom, o que é uma regressão? A regressão ela vai ser uma função, uma ferramenta matemática e estatística para a gente estimar o comportamento de y através da informação de x e uma função que nós temos conhecimento. Então, a regressão ela vai dar suporte para você estabelecer o quanto você se aproxima do seu objetivo. Tá? Ela basicamente ela vai ser composta pelo seguinte: ela vai ser composta por uma variável chamada dependente y. Por quê? Porque ela vai depender do valor de x para entrar na função. E a gente vai ter a informação independente. Tá? Essa informação independente é porque na hora de pegar em campo os dados, a gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre os resultados de y, porque a gente vai criar uma função através dos dados independentes de y. Por isso que a gente chama ela de dependente. Tá? E com essas operações, a gente vai conseguir fazer a regressão estimada. Ou seja, o fzinho de x. Então eu consigo, através de uma função de regressão, estabelecer mais ou menos ali o quanto próximo eu posso chegar do valor de y verdadeiro, caso não exista um valor de x que eu tenha. É um assunto assim. Ó. Se você vai fazer, veja só esse exemplo aqui, essa generalização. Y ele obedece uma função, tá? Uma função f, onde nesse y pode entrar a variável x1, variável x2, a variável xn-1, xn. Então eu posso colocar várias variáveis dentro do meu sistema regressivo. Tá? Mas aí, lógico, tem variáveis que pesam muito, tem variáveis que pesam um pouco. Por exemplo, se você olhar, lembrando de aulas passadas, se você lembrar que o teor de sal na corrente sanguínea do ser humano altera o batimento cardíaco, isso é informação importante. Se você olhar o nível de estresse que a pessoa é submetido, isso altera também o batimento cardíaco. Essas duas variáveis elas chegam no mesmo ponto que é y, que é o batimento cardíaco. Agora, qual das duas é mais importante se você fosse dispensar uma delas? Então é aí onde entra a importância de cada variável. Então tem variáveis que a gente sabe que tem influência, mas a gente não sabe o peso. Então a função de regressão, futuramente, ela te dá esse peso. O peso dessa variável dentro do sistema regressivo. Ou seja, o quanto ela consegue ser mais precisa do que a outra variável. Tá certo? Então, a regressão ela é utilizada em larga escala para vários setores. Né? Então, o crescimento populacional usa as bases da função de regressão, projeção de dívidas, projeção de PIB, projeção do número de acidentes automobilísticos. O que você pensar, a regressão ela vai fazer parte, ou alguma ferramenta dela vai fazer parte disso. Tá? A gente tem na regressão o grande problema da estatística, o erro. Por quê? Porque uma amostra, lembrem do conceito de aleatoriedade, repetido em experimento com as mesmas condições, todas as situações controladas, pode ser que o experimento que foi feito ontem, com as mesmas condições que nós temos hoje, dê outro resultado. Tá certo? Então isso é o nosso erro. Tá? Você esperava passar, digamos, uma coisa simples. Você tinha uma sala cheia de mulheres, e você esperava passar pela porta mais uma mulher, mas de repente passou um homem. Então isso é uma questão de aleatoriedade. Mas ontem a sala estava cheia de mulheres e só passou mulheres. Aleatoriedade, mais uma vez. Você não tem controle. Você repete o experimento com a mesma quantidade de objetos, mas você não controla a aleatoriedade. O resultado pode ser diferente. Então lembre, ontem passou uma mulher numa sala que já tinha muitas mulheres e hoje passou um homem nessa mesma sala com as mesmas mulheres. E muitas. Tá certo? Então, esse é o grande problema, o erro. Então, ele pode ser um erro de coleta, um erro humano, tá? Você pode errar, tá com preguiça de ir lá buscar informação, tá com dor de cabeça, um erro de coleta, deu algum problema na sua coleta. O instrumento de medida, ele não está calibrado. Se você vai para uma floresta medir as madeiras, ou botar câmeras para tirar foto de animais que passam lá durante o dia, durante a noite, a madrugada, manhã, tarde, noite. Tá certo? Pode ser o clima, porque choveu, pode ser o ambiente é perigoso, ou o ambiente é muito quente, ou o ambiente é muito frio, tá? E diversos fatores podem influenciar no erro, tá? A gente tem sempre que esperar que no sistema regressivo sempre vai ter algum errozinho, tá? As principais características da regressão é o seguinte: é a experiência do pesquisador, o que você já trabalha, você sabe mais ou menos o resultado que vai dar, tá? O comportamento dos dados, então você pode tabelar esses dados, você pode colocar em proporcionalidade,
no caso dos gráficos, né? E aí ver qual é a taxa de crescimento dessas coisas, e o modelo adotado. Nesse caso aqui é uma função RLS, tá? Um modelo regressivo linear simples, de uma variável. Tá? Se a gente avançar no conteúdo, eu coloco duas variáveis. Nós precisamos do seguinte: a construção do modelo ele vai se basear em variável x, variável y. Tá? Lembre que essas variáveis obrigatoriamente têm que ter associação, então se a gente fala de associação, a gente fala em correlação. Tá? E você pode ir de 1 até n observações. Lembre que as observações são pares, trincas, quadras, ternos, cenas, tá? Cenas de observações. Então você tem pelo menos duas informações envolvidas, x e y. Tá? E aqui é o seu modelo populacional. Então essa aqui é uma função de regressão linear simples, onde você só tem uma variável, tá? E você tem dois parâmetros, tá? Beta 0 e beta 1. Lembre lá do assunto da primeira unidade, parâmetro é construído através de informações populacionais. Nesse caso aqui, ele não pode ser construído porque a gente não tem como pegar informações populacionais de todo o experimento. Seria muito caro e inviável. Mas a gente tem a regressão linear simples do tipo amostral, que ela vai ter um B0 e um B1. Se liga na simbologia, ó, beta e B. Beta e B, tá? Então, ó, parâmetros e estimadores, tá? Então, ó, esse B0 aqui ele vai representar o coeficiente linear da reta e o B1 o coeficiente angular, ou seja, como a sua reta vai se comportar no ângulo, para baixo ou para cima. Tá? O coeficiente linear da reta ele vai dar a orientação do ponto de partida, se ela parte abaixo de zero, acima de zero, tá certo? Vamos lá. Bom, em relação a algumas propriedades, as propriedades são as seguintes: a relação entre x e y segue uma reta, ou algo semelhante a uma reta, né? Lembre lá de correlação. X não é uma variável que você vai... O x que vai entrar na sua função não vai ser uma variável aleatória, vai ser uma variável que você vai escolher por alguma necessidade que você tenha. Tá? A esperança dos erros, ela vai sempre ser nula. Tá? Quando você juntar todas as informações, esses erros eles tendem à nulidade. E o erro de uma observação lateral a outra, por quê? Porque a informação de antes ela não pode influenciar na de agora. Então imagine que você sai para uma floresta para capturar animais, e aí você capturou, teve aquele dia de trabalho e tal, levou os animais para o experimento e depois soltou. Aí você foi para outra floresta, catalogou os animais, fez o experimento e tal. Então uma floresta ela não influencia a outra. Tá? É um pré-requisito da função de regressão. E a função de regressão ela vai seguir um modelo, né, de distribuição normal, com média μ e variância 2, tá? O comportamento de f de x. Tá certo? Ou seja, você pode aplicar testes aqui, normal, para você saber se a sua função de regressão está dentro da normalidade. Várias coisas você pode fazer. Existe aqui um script que eu sempre coloco para os alunos, que é o seguinte: ó, colocar os dados em tabela, ou seja, tabelar as informações de x e y, anotar tudo direitinho em campo, né, porque esses dados geralmente são em campo, encontrar as estimativas de B0 e B1, tá, montar a função e projetar os dados. Essa é a regra básica: ó, colocar em tabela, calcular B0 e B1, montar a função, projetar os dados. E como é que a gente calcula B0 e como é que calculamos B1? Bom, B0 não é de imediato, a gente depende do B1. Então a gente precisa primeiro calcular o B1. Assim, ó. O B1 ele é a soma do produto da variável x1 vezes x2. Assim, deixa eu escrever aqui do lado. Ele vai ser o x1 vezes o y1 mais x2, y2 até a enésima posição, tá? Aí você pode sair direto até a enésima posição. Isso aqui é a soma de todos os x, você vai pegar todos os x e somar, literalmente, e aqui é a soma de todos os y. N não é o número de informações de y mais x, N são os pares, x e y. Então, por exemplo, se você tiver variável 2, variável x valendo 2 e variável y valendo 5, então você tem N igual a 2? Não, você tem N igual a 1, foi um par de informação, tá? Isso aqui, ó, você vai somar cada x ao quadrado, então você vai fazer x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado, até chegar na última informação de x, tá? Certo? A mesma coisa, ó, aqui, ó, você só vai somar aqui, ó, você vai pegar a soma geral do x, então, ó, ele tá assim, ó, x1 mais x2 até a última informação que você tiver, tá, gente? Depois que você somar isso aqui, aí você, sim, o x enésimo, tá?
quando você somar tudo isso aqui, aí sim você eleva ele ao quadrado, tá certo? Fora isso, não façam, tá? Não façam, porque não é x esse termo aqui não é x ao quadrado. Esse termo é a soma, o resultado final da soma elevado ao quadrado, tá? E aí você obteve B1, tá? Depois de B1, você só faz isso aqui, ó, para achar B0. Ó. Você só pega você só vai pegar e tirar a média do y menos o B1 que você encontrou no slide anterior vezes a média do x. Pronto. E aí você tem o seu B0, tá? Aqui é um exemplo de pares ordenados. Cada cruzinha dessa aqui é um par ordenado, tá? Que a gente fez uma função de regressão e encontramos esse camarada aqui, ó. 1.5447 mais 0.7833 metros. Então isso aqui era crescimento de vegetais, tá? O crescimento de vegetais não, análise de notas de matemática e português. E a gente tem essa relação de crescimento aqui. Então M é quem está no eixo X, que são as notas de matemática. Então, por exemplo, eu não tenho um aluno que tirou 4,5. Podem observar, 3,5. Eu tenho um aluno que tirou 3, eu tenho um aluno que tirou 4, mas 3,5 eu não tenho. Mas com essa função de regressão aqui, eu posso projetar um aluno que tirou 3,5 em matemática. Aqui, ó, nesse ponto, mais ou menos aqui, ó, eu posso jogar aqui dentro a nota dele de matemática 3,5, fazer essa operação e vou encontrar a nota de português dele, quando ele tirou 3,5 em matemática. Tá? Então, isso é a regressão. E aqui sai a nota. Tá? Aqui a gente não vai fazer agora, é só uma demonstração. Tá? Eu tenho aqui um exemplo para a área de administração, né, que é determine os estimadores da função de regressão para a projeção do valor comercializado nas vendas quando a loja receber uma movimentação de 1.000 clientes por semana. Veja a tabela. Quando a loja recebeu 907 clientes, ela comercializou R$ 11.200. 926 ela comercializou 11.050, 506, 6.840, 741 clientes, 921 e por aí vai. Então vamos colocar esse exemplo aqui no R. Bom, eu tenho aqui digitado essas informações, então eu coloquei C, tá? Para os dados de clientes, ou seja, a quantidade de clientes que nós temos dentro da loja. Tá? Ele vai até aqui, ó, 621, acompanha, ó, 621 está aqui. Eu tenho aqui os dados dos valores comercializados, começa com 11.200, 11.050 e vai até a última informação, que é R$ 7.410. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir ele para ele faça a regressão. Então você digita, tá? Ctrl R, e aí ele está dando um pequeno problema aqui, assumindo que C é uma função recursiva, então vamos mudar aqui a variável. Tá? Eu vou chamar de cliente, tá? Ctrl R, e vou chamar de valor, tá? E aí vai valer, ó, LM vai ser valor e aqui vai ser cliente. Ctrl R. Eu tenho aqui, ó, o cliente, que seria 8.729 e o valor do intercept, que seria o B0, 2423.044. Então, se você fosse escrever aí, ficaria isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, o Y é igual, o meu B0 seria 2423.044 mais 8.729 vezes os valores de cliente, né? No caso aqui eu não vou testar valor nenhum ainda. Tá? Então eu vou pedir aqui para plotar, ó, se você olhar para cliente é o B1. Tá? Então esse B1 aqui ele foi positivo, provavelmente a correlação é positiva. Então, ó, plot cliente, valor, Ctrl R, ficou um pouco pequeno, vamos aumentar. Podem olhar, ó, que isso aqui é crescente, ó, a relação entre o número de clientes numa loja e o valor. Então ele vai crescendo, tá certo? Então, o que eu quero testar? Vamos procurar aqui. Ó. Eu tenho um problema nos meus dados. Eu não tenho por exemplo, eu não tenho... Vou botar aqui um valor aqui. Pronto, eu não tenho aqui no meu banco de dados 760. Podem olhar aqui, ó. Eu não tenho 760. Eu gostaria de estimar quanto é que minha loja pode vender quando eu tiver 760 clientes. Então, ó, ele diz que 741 vende 9.210. 789, 9.420.
cadê? 729, 8.050. 794, 9.333. Então eu vou testar 750 clientes, tá? Então eu vou chegar aqui nessa função aqui, ó, vou só copiá-la. Vou botar aqui 750. Então, minha loja venderia alguma coisa próxima de R$ 8.969. Tá certo? Então, lógico, isso aqui não é uma função exata, isso é uma função estatística e ela tem uma variação para cima e para baixo, tá certo? Mas funciona. As lojas, o mercado financeiro, tudo isso usa. Tá? Deixa eu ver aqui um outro. Pronto, eu tenho aqui 1.010 clientes e tenho 900. Cadê? Pronto, 926. Eu não tenho 950. Então, se eu quiser consultar, eu chego aqui e boto 950 e já multiplica tudo, soma o que tiver de somar. E aí ele tem 10.715. Então, ele já foi um pouco mais preciso. Tá? Então, basicamente, isso é uma função de regressão. Tá certo? Esse é o conteúdo de uma função de equações de regressão. Tá certo? Muito obrigado, acompanhe os exemplos que eu vou postando dentro do ambiente Ava e até mais.